E aí, galera, vamos gravar nosso terceiro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o pós-guerra. Vamos entender então os resultados que a guerra trouxeram para a Europa e para o mundo nesse período. Primeira consequência, mais ou menos 50 milhões de mortos, sendo que 27 milhões de russos morreram nessa guerra. 7 milhões e meio de homens, mulheres e crianças morreram nas câmaras de concentração, nos campos de extermínio da Alemanha nazista. Desses 7 milhões e meio, 6 milhões eram de judeus. A comoção criada pela morte dos judeus favoreceu a criação do Estado de Israel em 1947. Com a presença dos homens na guerra, houve o crescimento das mulheres nas indústrias, a inserção das mulheres no campo do trabalho industrial favoreceu o seu crescimento econômico e mais tarde a luta pelos seus direitos na década de 60. Os tribunais de Nuremberg foram utilizados para julgar e condenar os crimes de guerra praticados pela alta cúpula do exército nazista e pelos membros do partido nazista. A maioria deles foram condenados à pena de morte, à prisão perpétua. Aqueles que não foram julgados foram aqueles que conseguiram fugir para a América do Sul, Argentina, Uruguai e o sul do Brasil. A Conferência de São Francisco foi responsável por criar o status de refugiado e dar direitos aos refugiados em terras em que eles buscam o asilo. E a Conferência de São Francisco cria as bases para a ONU, Organização das Nações Unidas, que mais tarde vai criar a Declaração dos Direitos Humanos, um marco na luta pela defesa do ideal da dignidade da pessoa humana, afirmando a igualdade de todos os seres humanos e que cada vida é única e sagrada. Nós temos a Guerra Fria, uma consequência da Segunda Guerra Mundial, uma consequência das disputas entre os grupos que venceram a Alemanha nazista, Estados Unidos e União Soviética, e o enfraquecimento da França e da Inglaterra levaram ao processo de independência, de descolonização afro-asiática. Alguns tratados foram realizados. Nós vamos falar sobre o Tratado de Yalta, baseado no reconhecimento das zonas de influência soviética, os territórios do leste, que foram libertos pela União Soviética, seriam de influência socialista, exceto a Iugoslávia, que era um país não alinhado, que se libertou sem ajuda soviética. Exceto a Iugoslávia, todos esses territórios se tornam de influência soviética, se tornam socialistas. No Tratado de Potsdam, como eles não sabiam o que fazer, com a Alemanha, eles decidiram, nesse momento, retalhar a Alemanha, dividir a Alemanha em 4 partes. Uma zona de influência dos Estados Unidos, uma zona de influência francesa, uma zona de influência inglesa e uma zona de influência soviética. Observe que você tem 3/4 de regiões capitalistas, onde as tropas aliadas capitalistas chegaram primeiro, e 1/4, de região sob influência socialista. Só que tem um detalhe. Observe que dentro da área socialista havia Berlim, e Berlim também estava dividida em 4 partes. Berlim era um pequeno elemento capitalista. Berlim Ocidental é um pequeno elemento capitalista
dentro de uma região socialista. Isso vai gerar os futuros conflitos que vão concretizar a construção do Muro de Berlim. Meus queridos, são esses os tratados de guerra. Conferência de São Francisco, o Tratado de Yalta, o Tratado de Potsdam e as consequências da Segunda Guerra Mundial que levam à Guerra Fria, à descolonização afroasiática. Próximo filme nosso, próximo vídeo, Guerra Fria. Um abraço a todos, até a próxima.